Oi, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar aqui hoje uma série de programas Nosso Vasco em Debate, para explicar para vocês um pouco quem é a chapa Nosso Vasco, quais são as nossas proposições para essa eleição no Vasco da Gama. E hoje a gente começa, tinha que começar por ele, que é Fábio Nogueira, que é o nosso candidato à presidência do Vasco nessas eleições. Fábio, muito obrigado por você ter aparecido aqui para bater esse papo com a gente. Se apresenta para a gente, que eu acho que, antes de mais nada, as pessoas precisam saber quem é o Fábio Nogueira, né? O Fábio Vascaíno, o Fábio pai, o Fábio executivo, o Fábio... Enfim, quem é o Fábio Nogueira? Fala pra gente. Fala aí, pessoal, tudo bem? Christian, obrigado pelo convite, maravilha, muita honra e um orgulho gigante estar aqui, poder conversar com as pessoas, poder conversar com você. Sou Fábio Nogueira, tenho 52 anos, sou economista formado pela UERJ, tenho curso de pós-graduação também pela UERJ em Engenharia Econômica, também um MBA em Marketing e Gestão de Empresas no meu segmento de energia, pela SPM. Bom, cheguei aqui, né? Gosto de falar a origem e toda a relação que eu tenho com o Vasco começa com o meu avô. Ele é o grande inspirador, né, dessa minha trajetória. Desde muito cedo, meu avô, o meu tio e eu frequentamos os jogos. Lembro daquela família tradicional portuguesa de almoçarmos todos os domingos, e muitos deles, após almoço, corremos para Maracanã ou para São Januário para acompanhar os jogos, momentos de glória ali, né? Uma marca que tem ali, principalmente do Roberto Dinamite, naquela fase que tanto nos dava alegrias, né? E passando por isso já, então acompanhando aí o Vasco nesses muitos anos, ao longo dessa jornada toda, construí a minha família. Hoje eu tenho 2 filhos, ambos obviamente vascaínos. Tenho o Renan com 32 anos, o Renzo com 18, e seguimos numa caminhada sempre de procurar encontrar o melhor caminho aí para o nosso Vasco. A minha trajetória profissional, ela começa num grande banco, né, no setor financeiro. Depois eu migrei minha carreira para outra área, com foco mais na questão de marketing. Passei por empresas do segmento de petróleo, e tanto a Ipiranga como Petrobras, e foi exatamente na Petrobras Distribuidora que eu tive assim, iniciei o meu contato com a questão política do clube. Então fala pra mim, como foi, em que momento da tua vida que a tua vida de vascaíno cruzou com a política do Vasco? Lá por volta de 2014, dentro da empresa, né, eu tinha ali uma proximidade com um amigo, que era o Guilherme Briones, e ele foi a pessoa que já tinha, né, assim, um viés político, né? Ele já gostava de participar, ele sempre contava muitas histórias, né, da política do Vasco de muitos anos atrás, histórias lá dos cardeais e tudo mais. E foi dessa forma, porque na minha família, apesar do meu avô sempre ter sido a minha maior fonte de inspiração, meu avô não era um agente político, né? Ele era um sócio apaixonado. Ele acabou falecendo em 2009, mas a gente tinha apenas ali uma participação como sócio do clube, mas era uma participação mesmo de ir para assistir os jogos nas sociais do clube e nada mais, né? Nós não tínhamos ali, nem ele, nem o meu tio, não tinham participação dentro da questão da política. E em 2014, quando eu conheci o Guilherme Briones, ele foi quem me apresentou, né, a Petrovasco, que era um grupo que havia iniciado ali uma trajetória de assistir aos jogos juntos, e que depois isso foi se fortalecendo, se ampliando em termos de grupo, em termos de número de pessoas, e obviamente criando um propósito de ter uma participação ou de dar alguma contribuição que seguisse em linha com aquilo que eram os nossos valores. Então, em 2014, embora a Petrovasco tenha surgido em 2011, mas em 2014 eu me aproximei da Petrovasco, comecei
fazer parte ali, frequentar algumas reuniões, conhecer as pessoas e comecei a fazer parte, né, desse movimento que cada vez mais foi crescendo até a gente chegar aqui. A questão da política, assim, para mim, era essencialmente o caminho pelo qual a gente poderia pensar em transformar o clube ou de trazê-lo de volta aquele tempo de glórias que a gente teve no final dos anos 90, ali até 2000. Era a forma que eu entendia, né, que era o caminho para a gente conseguir derrubar todos os obstáculos e tornar o clube grandioso novamente. Então, isso também me inspirou a começar a participar desse ambiente. Obviamente que eu acho que eu tenho uma facilidade na questão da comunicação e no trato com as pessoas, e isso naturalmente foi me abrindo portas. Eu sou uma pessoa que assim, tem um diálogo aberto e tem um canal bem tranquilo, né, com pessoas de várias correntes. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de respeitar, né? Tem muita questão assim, eu acho que existe um pouco de preconceito com os mais antigos, né? Como se eles não tivessem feito absolutamente nada pelo clube. Tem muitas críticas em torno disso, mas eu acho bacana quando você tem a oportunidade de ouvir essas pessoas, ouvir as histórias deles, porque foi assim que, na verdade, eu conheci o Vasco, através das histórias que meu avô contava para mim. E isso ficou muito marcado na minha história, na minha memória, né? Então eu escutava as histórias dele, claro que eram histórias menos políticas, eram histórias do campo, das conquistas e tudo mais, mas eu aprendi assim. Então, ouvir as pessoas, ouvir os mais velhos, para mim sempre foi uma coisa tranquila de fazer. E, obviamente, você ouvir as pessoas que eram referências ou que são referências no mercado, com trajetórias de sucesso nas suas carreiras e tudo mais, acho que tudo isso reúne, né, e se soma para que a gente possa juntar forças, unir pessoas em torno de um propósito e tentar levar a possibilidade de mudança ou de melhoria do clube. E nessa questão política do Vasco, que é um ambiente conhecidamente complicado, essa tua facilidade com pessoas, ela deve te proporcionar a bênção, né, de ter poucos desafetos, né? Porque eu acho que você transita bem por quase todas as correntes, né? Assim, você fala com todo mundo te respeita, todo mundo... Fala um pouco disso, assim, desse teu trânsito entre as correntes políticas do Vasco, tão complicada política do Vasco. Uma coisa bastante curiosa, né? Porque o Vasco tem tanto é tão reconhecido, né? É uma marca e é reconhecido por ser um clube que quebra os paradigmas, né? Que defende as causas, né, sociais e tudo, a questão dos pobres, operários, negros e tudo. Mas, infelizmente, a política, ela tem uma acidez muito acima da média. Ou seja, eu acho que a gente não consegue praticar dentro de casa aquilo que a gente representa para o mundo, né? Eu acho que esse é um desafio e que eu procurei, nesse período em que eu estive me aproximando das pessoas, eu procurei exatamente exercer ou exercitar o exato discurso, né? Ou aquilo que a gente representa como clube de futebol, e que é muito mais do que um clube de futebol. Eu sempre falo isso, Vasco é vida, é muito mais do que um clube de futebol, não está só nas quatro linhas, mas tentar levar isso para o dia a dia. Então, dialogar com as pessoas, ter respeito pelas pessoas, tratar bem a pessoa que está na portaria, a pessoa que faz, né, a limpeza, que serve o café, assim como tratar da mesma forma, seja um sócio de 50 anos, ou a pessoa que está chegando pela primeira vez na porta de São Januário para pedir para ir até a beira do campo para tirar uma foto. Eu acho assim, Vasco, é respeito pelas pessoas, é respeito pelo ser humano, e essa vascainagem, ela precisa ser respeitada acima de tudo. Então, eu acho que é reforçar aquilo que nós somos como clube, não de futebol, de uma forma muito mais ampla, mas praticar isso dentro de casa. Cara, e aproveitando esse gancho que você falou da Petrovasco, eu acho importante também contar para a rapaziada a história da Petrovasco, né? Ou seja, aprofundar um pouco mais nessa questão que era um grupo de amigos e como é que isso foi virando política e quando é que a Petrovasco entrou na gestão do Vasco. Conta um pouco pra gente disso.
Então a Petrobras foi criada em 2011, né? Tem uma foto marcante, inclusive com o Roberto Dinamite, lá no centro, na porta de um dos prédios da Petrobras. Aquele foi um momento marcante, né? E como eu falei, em 2014, a PV, né? A gente gosta de chamar aqui a PV, ela acabou participando do processo eleitoral, perdendo a eleição, tendo apoiado ali o Brandt, né? O Júlio Brandt. Em 2017, nós participamos ali de uma forma bem mais contundente do processo eleitoral, trabalhamos para uma união entre as chapas do Campelo e do Júlio Brandt. Campelo, que foi meu médico, operou meu joelho quando eu tinha 20 anos, mais ou menos. Eu jogava futebol universitário e o Campelo fez a minha cirurgia. Depois operou outras pessoas da minha família também e tudo. Então eu tinha algum tipo de contato com ele e nós achávamos que era o caminho, a união para ganhar a eleição. Trabalhamos com muito afinco nesse processo. E em 2017, então, tivemos aquele episódio, né, que foi o golpe, chamado golpe na Lagoa, onde a Petrovasco não votou a favor do golpe, ela votou a favor daquilo que era a vontade do sócio, que tinha sido, né, eleito. Que o Júlio Brandt, então, tinha sido eleito naquele momento lá, e nós votamos na Lagoa com os nossos conselheiros pela manutenção da vontade dos sócios. Mas, enfim, tendo ganho a eleição, né, o Alexandre Campelo, logo após ele assumir, né, alguns poucos meses depois, houve uma ruptura dentro da própria gestão dele. Muitos vice-presidentes renunciaram. E ali ele convidou algumas das pessoas, né, algumas das pessoas ou dos grupos que ele tinha tido algum tipo de contato, ou que tinha uma referência positiva, e foi quando a Petrovasco, então, iniciou a sua jornada dentro da gestão, participando da vice-presidência de patrimônio, né? Hoje, acho que assim, é uma figura muito marcante a figura do Luiz Carlos Pereira, né? Ele, junto com o Paulo Alves, ele era diretor de patrimônio, né? Uma figura que fazia um trabalho dedicado, ele era funcionário do clube, né? Como diretor, e fez um trabalho ali naquele momento assim bastante importante, de organização da pasta, né? Lembrando que quando a gente fala de patrimônio, a gente tem que ressaltar, né, que refere-se à questão de segurança, questão de limpeza, de infraestrutura, de manutenção, e não só de São Januário, como também das outras sedes, Calabouço, Lagoa, hoje CT de Caxias. Então tem um número importante de unidades para cuidar, mas acho que naquele momento ali, nos 3 anos em que o Pereira passou se dedicando ao Vasco ali, ele teve uma contribuição muito importante na gestão dos contratos, renovação de contratos com condições melhores, trouxe assim, vantagens financeiras para o clube em relação a desembolso, organização de processos, né, que era uma coisa que a gente tinha aí um gap importante que a gente precisava fazer, então ele teve toda essa contribuição. E a partir daí, né, na eleição de 2020, né, o próprio Pereira então ali se desligou do clube, porque fazendo parte da Petrovasco, não faria sentido que ele se mantivesse numa campanha política de um grupo que não apoiava, né, o candidato, a situação. Então ele pediu para se desligar do Vasco, né, e integrou conosco, né, a Mais Vasco, e ali então nós participamos da campanha que deu a vitória ao Jorge Salgado. Então, a partir de janeiro de 2020, a nossa participação na gestão do Jorge Salgado passou a se dar, além da presença no Conselho Deliberativo, com aproximadamente 20 conselheiros, nós também tivemos ali a participação tanto na área de patrimônio, na vice-presidência de patrimônio, como também ocupamos a vice-presidência de esportes olímpicos. Nesse primeiro momento, a vice-presidência de patrimônio era ocupada pelo Mendonça e, na sequência, por mim, depois que ele teve problemas pessoais e acabou deixando, então, o cargo. E na vice-presidência de esportes olímpicos, a gente tinha o Marcel Cascos, que está até hoje, que faz parte do quadro de vice-presidente da gestão do Salgado.
nós passamos a integrar a vice-presidência de patrimônio e a vice-presidência de esportes olímpicos. E também a diretoria de integridade, que foi ocupada até o final do mandato com o Luiz Aragão. Na parte de esportes olímpicos, foi nomeado Marcel Cascos, teve participação dos diretores não remunerados, o Rodrigo Tinoco e o Rodrigo Martins, tendo feito aí um belo trabalho, né? Há de se registrar todo fortalecimento de esportes que estavam com pouco destaque e que alguns até retornaram, como é o caso do futsal adulto, o próprio beach soccer, que teve uma evolução importante, e os esportes paralímpicos, que logo que a gestão Salgado assumiu, houve um corte muito grande, né, de funcionários, havia uma necessidade de fazer enxugamento de folhas de pagamento, de custo. Quem fez esse corte? Olha, todo o processo de austeridade ou de gestão de recursos e tudo foi sempre conduzido pela vice-presidência de finanças e naquele momento logo com a chegada e com o aval ou com a execução através do CEO. Então, na VP de esportes olímpicos, nós tivemos no início logo da gestão um grande corte, um corte linear, né? E com uma definição clara que era orientada pela vice-presidência de finanças e executada fielmente pelo CEO. Então, o CEO flamenguista. Infelizmente. O que aconteceu naquele momento, né? Muitas áreas foram, né, reduzidas, não houve muito tempo para se pensar tecnicamente e fazer as melhores escolhas. Foi exatamente o momento que eu estava chegando e substituindo o vice-presidente anterior na área do patrimônio e, assim, era fazer de um dia para o outro e executar as demissões. Em alguns casos, na área, por exemplo, da vice-presidente de esportes olímpicos, foi muito doloroso, porque algumas áreas foram dizimadas, né? O basquete acabou, né? Tínhamos o basquete de base, ele simplesmente acabou. Nesse momento de corte, os esportes paralímpicos também quase fecharam as portas. E numa iniciativa ali de alguns ilustres vascaínos, destacadamente petro-vascaínos, a gente conseguiu arrecadação de recursos, né, para conseguir manter os esportes, né, funcionando. E hoje a gente tem resultados expressivos, sendo o Vasco uma das principais potências esportivas dessas modalidades, né? O que é motivo de orgulho, como eu gosto de falar. O Vasco é mais do que o futebol, o Vasco é vida, o Vasco entrega realmente dignidade para as pessoas. Então nada melhor, né, do que a gente observar o fortalecimento, a evolução dos esportes olímpicos e considerando que a gente tem uma boa notícia, né, que o Vasco volta a disputar o basquete na Liga, né, na NBB, e é uma boa notícia, acho que é mais uma conquista com a marca da Petrovasco também, que iniciou todo esse processo de retomada. Inclusive nessa questão paralímpica, a atleta do Vasco que ganhou medalha na Olimpíada, né? Nós temos alguns atletas medalhados em competições internacionais. Como eu falei, o Vasco é uma referência do assunto, né? Tem amigos meus que não são vascaínos e que me agradecem, assim, não como participante da política, mas que reconhecem o valor do Vasco em termos de possibilitar, de oportunizar essas pessoas a praticarem o esporte, dando dignidade para elas. E aí me fala agora, cara, um pouco sobre a tua passagem na gestão, né? Eu acho que esse primeiro programa principalmente visa te apresentar, né? Então, conta um pouco da tua entrada na gestão Salgado, quais foram os teus principais desafios, né? Conta um pouco do que foi trabalhar pelo patrimônio do Vasco, que eu acho que é uma boa oportunidade de você
contar um pouco dessa história que muitas vezes não é divulgada e às vezes é divulgada errado, né? Então, assim, conta um pouco pra gente como foi a tua passagem pela gestão. Bom, eu fui chamado de maluco, né, por algumas pessoas, né, quando eu resolvi, ou quando eu perguntei sobre como seria, né, o que as pessoas, assim, alguns amigos próximos, até a família, né, de aceitar o desafio da vice-presidência de patrimônio, né. Obviamente, pelo tamanho da vice-presidência, tirando o futebol, era a vice-presidência que tinha o maior número de funcionários. Como eu disse, nós tínhamos a gestão de sede de São Januário, Calabouço, Lagoa, o CT do profissional na Barra, o CT de Caxias ainda praticamente assim, sem condições de uso, e tinham muitos desafios ali, né? Muita coisa para fazer, mas eu já tinha saído da Petrobras, estava no momento de transição de carreira, e apesar de todos esses desafios pessoais ou da minha vida profissional, eu topei o desafio porque, assim, para mim tem uma coisa que é o que me motivou a fazer parte da política do Vasco foi entender que era o caminho para se gerar transformação. E a contribuição que eu poderia dar ao Vasco é uma forma de retribuição. É uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. As pessoas me perguntam, mas por que tu faz isso? Você é maluco? Você ganha quanto para estar lá? Não ganha nada. Vice-presidente do clube, assim como presidente, não são remunerados. Não se ganha. Ah, então você é louco. Não, eu não sou maluco. Eu entendo que é uma forma de retribuir. Por que retribuir? Porque o Vasco faz parte daquilo que me construiu como pessoa, como gente. A minha relação familiar, ela é muito ligada à questão do Vasco. Passa pelo Vasco. Então, assim, eu acho que o melhor de mim passa pelo Vasco. Passa pela paixão que a gente tem. Uma coisa que, assim, não tem explicação. E quando eu falo de mim, eu falo de muitos vascaínos, né? De todos os vascaínos. Às vezes num grau de loucura maior, de paixão maior, de dedicação maior, ou não. Mas então, assim, o que me motiva é a possibilidade de retribuir o amor que o Vasco construiu em mim. O Vasco me ensinou a amar, sem esperar nada em troca, as emoções, a construir as relações. Como é bom, às vezes, você construir uma relação, você ficar amigo de alguém que você nunca viu em outro lugar e você ficou 2, 3 jogos, você senta do lado da mesma pessoa ali, começa a conviver e depois daquilo ali gera uma amizade, e tem muitos casos como esse, né? Então, assim, eu fui para VP de Patrimônio, eu aceitei o desafio por conta disso. Então, Christian, assim, o que me motivou foi essa questão de retribuição mesmo, né? Mas, obviamente, que eu também acreditava na minha capacidade de contribuir efetivamente para essa pasta tão estratégica, né? São Januário é o maior patrimônio, né, físico que o Vasco tem, né? É a casa do Vasco, é a casa de todo vascaíno, a gente se sente realmente em casa, e poder participar disso, assim, era realmente muito digno e muito encantador. Mas eu entendia que eu tinha a capacidade de construir ali, de deixar uma marca, né, de fazer algo efetivamente positivo para o clube. Né, trazendo aí toda a questão da experiência profissional e principalmente que eu sempre valorizo muito, que é a gestão de pessoas. Então, ir para uma área que você tinha mais de 100 funcionários, já depois do corte, né, com todos os problemas, né, financeiros e as dificuldades que a gente já conhecia, né, com problemas relacionados à falta de processos, etc., que também já eram conhecidos, porque isso já foram muitos deles tratados e trabalhados já na nossa gestão anterior ali e eliminados muitos desses gargalos, né, pelo Pereira, como bem eu disse. Mas ainda havia muito para se fazer, né? Então eu aceitei o desafio e fui para dentro, e eu acho que acabou ficando ali um trabalho bem feito, apesar de todas essas dificuldades e até, vamos dizer assim, de algumas cascas de banana, ou não sei se negligência, difícil a gente afirmar, né? Não dá para afirmar, mas
por que não dizer até negligência ou sabotagem dentro do próprio clube. Essa parte política que é muito ruim, e que isso causa dano ao próprio clube. Legal. Então, assim, só para a gente poder ilustrar, né, e entender essa tua passagem, eu tenho aqui anotado algumas coisas de algumas ações que foram tocadas pela tua parte na gestão, a tua passagem pela vice-presidência de patrimônio. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente poder ilustrar isso na cabeça de quem está assistindo a gente. Gramado, o que você pode falar do gramado de São Januário? Assim, Cris, vou falar de algumas coisas, mas tem uma coisa que eu quero, assim, deixar um registro aqui. A coisa mais importante que o Vasco tem são as pessoas. Os funcionários são funcionários lá de 30 anos, de 20 anos e tudo. Eu gostava... O Pereira fazia bem isso também, mas o Pereira era no diretor, estava no dia a dia, e assim, tem uma cultura do clube, né? Aquela coisa hierárquica e tudo. A figura do vice-presidente, ela é uma figura muito imponente. Eu até me assustei com isso, porque eu não faz parte da minha cultura, né? Até dentro das empresas que eu trabalhei, talvez não fosse tão forte isso, né? Então, às vezes, você parar e dar 2 minutos de atenção à pessoa que está na portaria para saber dela, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Como é que foi o dia hoje? Tudo, a mesma coisa a pessoa da limpeza. Ouvir lá na oficina que tem um eletricista e ver quais são as condições de trabalho dele, tudo surpreende muitas pessoas. E foi muito legal que isso, obviamente, com isso eu consegui trazer, né, e começar a entender também para conhecer o Vasco de uma outra forma, com um outro olhar. Não só daquela coisa do executivo que chega com a prancheta ou com a planilha na mão, dizendo corta, corta, corta. Mas espera aí, quem a gente está cortando? É uma pessoa que tem uma história no Vasco, quais são as condições que aquela pessoa está? Claro, nós não vamos fazer caridade, ficar dando emprego para pessoa nenhuma por caridade. Não é isso. Mas, às vezes tem, corta porque tem que cortar, ou corta porque não é capaz. Vamos lá, vamos conversar. Por que não é capaz? Por que a pessoa não está fazendo a coisa certa? Então, assim, as pessoas, eu gosto de dizer isso, as pessoas no Vasco merecem sempre ser respeitadas e devem ser tratadas com dignidade. Procurei fazer isso logo no início, procurei conversar com muita gente, abrir mesmo, ouvir, e eu acho que isso facilitou a implementação até de algumas práticas, de algumas mudanças, até porque com dificuldade financeira você precisa ter todo mundo. Como é que você faz para motivar um funcionário que não tem o salário em dia, cara? Você sabe o que é um EPI? Era difícil, né? Porra, você sabe o que é um EPI? Os engenheiros vão tirar onda aí, né? Mas quase ninguém sabe. Equipamento de proteção individual. Num dado momento que nós compramos os EPIs que chegaram lá, né, foi feita a entrega, a técnica de segurança do trabalho, ela chorava copiosamente, eu não entendi. Depois de um tempo que ela parou de chorar, eu fui entender o que era. Ela falou, nós nunca recebemos aqui uma relação de EPIs para eu poder entregar para os funcionários. Então, assim, nós conseguimos isso num determinado momento com uma parte de um recurso que veio. Depois isso acabou não tendo continuidade, mas isso demonstrava, assim, isso era a dignidade do funcionário. Como é que o cara que é eletricista faz um trabalho sem ter o equipamento adequado? Está colocando em risco a vida dele e, óbvio, a imagem do clube. Porque se tiver um acidente de trabalho dentro do clube, imagina, né? Nós tivemos aí, né, situações... Mais um problema. Exatamente. Qualquer problema no Vasco tem uma dimensão muito grande. Então, eu procurava dentro do diálogo, dentro do engajamento, assim, trazer o motivacional das pessoas para que puxar o melhor de cada uma delas. Era o que eu procurava fazer. E sempre dando uma orientação, né? Tem a questão da segurança, assim, que é uma coisa muito emblemática dentro do clube, e eu procurei levar uma mensagem para eles que, assim, nós precisamos ter uma segurança que tem que tomar conta, tem que ser enérgico naquilo que tem que ser, mas nós não podemos repelir o vascaíno. Quem chega na portaria de São Januário não tem que encontrar uma pessoa, um espartano. Não é isso. Não é repelir o vascaíno. A gente tem que ouvir o que a pessoa quer, se ela quer ir na secretaria, se não quer, se ela quer ir, às vezes, à beira do gramado para tirar uma foto, ou se ela quer conhecer, quer ter informação para fazer o tour da colina. Enfim,
que seja. Mas é uma mudança de cultura que eu tentei implementar, levando que a gente precisava tratar bem o vascaíno e que os funcionários a gente precisava fazer o melhor, porque aquilo era para o Vasco e era uma continuidade, inclusive, do trabalho deles. Eu acho que eu tive muito êxito nesse sentido de ter a valorização das pessoas. E me sinto muito orgulhoso disso, de entender que eu era parte de toda aquela gente ali, né? Então esse é um ponto. Em relação ao que ficou, aquilo que a gente conseguiu fazer, eu acho que o gramado nós fizemos em 2021, nós trocamos o sistema de irrigação, era um sistema de irrigação de, sei lá, 1900 e alguma coisa, e os famosos aspersores, eu nem sabia o que era aspersor, tive que estudar isso para entender. São aqueles jatos de água, né, que fazem a distribuição da água para irrigar o gramado, e a gente colocou lá num padrão FIFA, vamos chamar assim, ficou realmente só abaixo do Maracanã, que o Maracanã tinha também, era até desnecessário, mas a gente conseguiu fazer o processo a transformação do gramado através do processo de irrigação e, obviamente, de novo, pegamos lá um funcionário e eu, todo dia que eu chegava em São Januário, e aí eu combinei com ele que é o seguinte, na hora que ele chega em São Januário, ele olha no gramado, passa, olha, na hora que ele vai almoçar, quando ele voltasse, ele passava, olhava alguma coisa do gramado, na hora de ir embora, ele fazia de novo. Então eu coloquei na cabeça dele que o gramado era um dos pontos mais relevantes da nossa gestão, porque é óbvio, você tem o futebol. A gente precisava apresentar um bom futebol, a gente precisava ter o nosso caldeirão cheio. Aliás, que ele foi sendo aberto aos poucos, né? Porque lembra, em 2021 a gente ainda tinha jogos sendo feitos sem ninguém na arquibancada. Então, como é que o nosso caldeirão seria bem utilizado com um gramado ruim? E, historicamente, nós tínhamos muitas queixas. A gente conseguiu essa transformação. O gramado ainda hoje, ele é um gramado considerado muito bom por parte, né, dos jogadores, dos atletas. Me lembro aí de elogios do Zé Ricardo, que passou lá, do próprio Fernando Diniz. Havia um elogio à qualidade do gramado. O próprio Felipe, quando esteve em São Januário dirigindo o time do Bangu, no campeonato estadual, e teve Vasco e Bangu, né? Eu conheço o Felipe pessoalmente, e ele me falou, pô, nem na minha época São Januário tinha um gramado tão bom, parabéns, porque realmente é muito reconhecido por todos. Então esse, com certeza, acho que é uma marca que ficou fruto de gestão de pessoas, de engajamento, mas sobretudo de eficiência em relação a... E principalmente fazendo um bom trabalho com pouco recurso, né? Que eu acho que era o grande desafio, né? Com quase nenhum recurso, né? Você imagina que é falar pro cara tudo isso que eu tava falando, pedindo a ele para fazer isso, e o cara tá com o salário atrasado, muitas vezes, né? Lembrando, assim, que o Salgado tinha uma preocupação muito grande com a questão de pagamentos de salário. Nós, quando assumimos, o clube tinha algumas folhas de pagamento em aberto. Depois a gente foi regularizando e esse impacto de atraso de salário ele foi menor. Mas ainda havia uma preocupação dos funcionários em alguns momentos. Isso ainda aconteceu. Se você tem o seu salário certo naquele dia, isso não era uma coisa comum no Vasco. Então, você tinha que engajar a pessoa, né? Envolvê-la em relação ao propósito colocado ali, mas com muito tato, né? Porque no final das contas as pessoas às vezes não tinham nem as condições, como eu falei, as condições ideais de trabalho. E recurso sempre foi muito difícil, né, Cris? Sempre foi muito difícil. Esse foi eu acho que a missão de envolver as pessoas, ela era muito difícil, mas eu percebi como as pessoas, com um pouco de atenção, elas se moviam e se engajavam e compravam aquela luta junto com você. Às vezes, por um pouco de atenção, mas onde era a maior dificuldade era no topo. Fábio, me fala um pouco também, cara, tem algumas coisas que eu pesquisei para fazer essa entrevista. Teve uma questão grave na arquibancada, né? Assim, quando você pegou a arquibancada, tava... Conta pra gente como é que tava essa arquibancada quando você chegou, o que foi feito, as dificuldades desse processo e principalmente como você entregou. Já antes de eu assumir, trabalho feito, eu ainda estava nos bastidores ali, né? Junto com outros membros da PV, e a gente fazia ali as reuniões praticamente semanais e a gente identificou
a gente recebeu essa informação de condições bem arriscadas em relação às arquibancadas e às sociais, enfim, a estrutura do estádio, né? Então, naquele momento, nós pedimos, né, a equipe que trabalhava, a equipe do Vasco, para que fizesse um grande levantamento, né, de todas as demandas, estabelecendo ali, inclusive, prioridades e apontando os riscos, né? E foi a primeira minha reunião, foi o meu batismo lá, eu já levei um problema desse tamanho, colocando na mesa para todos os vice-presidentes e o próprio presidente Salgado, dos riscos que nós tínhamos em relação à questão de estrutura do estádio, né? A área VIP e arquibancada naquela parte de visitante, havia um risco considerável ali de até, por que não dizer, de desmoronamento. Risco estrutural. Risco estrutural. Você via ali as vigas, né, expulsando concreto, as vigas enferrujadas, eram necessárias algumas intervenções importantes, como acabaram sendo feitas, né? E você via, por exemplo, a Marquise de São Januário, a Marquise da Social, praticamente esfarelando nas pontas, né? Além de muitos pontos ali de infiltração. Você tinha também, até dava para ver algumas vigas ali já aparecendo, né? Então isso foi uma coisa que me assustou muito. Eu conversei bastante com o Salgado à época, que a gente precisava fazer uma intervenção urgente ali. O estádio ainda estava fechado para público, né? Em 2021 isso. Mas a gente precisava fazer as intervenções, até porque nós tínhamos pessoas trabalhando em São Januário e pessoas das áreas administrativas, não só do patrimônio, do marketing, do jurídico, do financeiro e tudo. As pessoas circulavam ali e era um risco, né? E óbvio que a gente também precisava preparar algo, porque em algum momento o futebol ia voltar com torcida e tudo mais. E vocês devem lembrar que a área VIP, por exemplo, foi a última área a ser liberada. A área VIP, os jogos em São Januário, depois de ter sido liberado público para tudo, a área VIP ficava vazia com andaimes. Porque o Vasco não terminou, porque não tinha dinheiro para terminar a obra e ela teve que ficar ancorada, né? Ou apoiar, sustentada aquela parte da Marquise ali por andaimes. A gente pagava um aluguel do andaime e não tinha dinheiro para pagar a reforma em si. Exatamente. A reforma estrutural em si. Exatamente. A intervenção. Os andaimes escoravam para exatamente. A mesma coisa aconteceu, só que aí foi uma coisa que a gente tratou logo, que foi a área de visitante, né? Perto lá do campo anexo, que também ficou escorada com andaimes durante algum tempo e depois a gente foi fazendo o tratamento, né? Mas infelizmente nós não conseguimos concluir nem a primeira etapa completa, como eu falei aí, tá aí o caso da área VIP, né? Tem muitos jogos do Vasco que eu recebia muita pressão das pessoas, de outros vice-presidentes, do próprio financeiro, que dizia, precisamos arrecadar, precisamos vender os ingressos da área VIP, mas e aí? Quem vai assumir a responsabilidade? Então, assim, nós fizemos, mas acho que foi importante, né? Nós conseguimos fazer com um recurso direcionado de um patrocínio na época, que foi o patrocínio da Ambev. Isso foi direcionado, então, a partir desse recurso, foi direcionada uma verba separada e a gente teve que priorizar algumas ações com relevância e a gente começou a fazer isso e foi o momento que a gente teve guindaste em São Januário, muita gente pintando. Poxa, nós deixamos a Marquise das Sociais, ficaram lindas, né? Ficou lindo, né? Ficou pintado, ficou bonito, um trabalho muito bacana. Nós fizemos um processo bem transparente para contratar a empresa, que foi quem acabou, né, fazendo uma espécie de licitação, né, de tomada de preço e tudo, e o trabalho foi muito bem feito em termos de qualidade. Só que, para nossa triste surpresa, no meio do caminho, aquela verba não mais estava separada para a continuidade das obras. A gente não conseguiu concluir nem aquilo que foi definido. Peraí, vamos entender isso aí. Quando você propôs a reforma, mostrou a importância da reforma, ela foi aceita.
foi empenhada uma verba, começou a reforma, em determinado momento cortaram a verba? Exatamente isso, e fizeram isso com requinte de crueldade. Porque cortaram a verba sem avisar o vice-presidente de patrimônio, sem avisar aos profissionais que estavam trabalhando nessas intervenções, nessas áreas, e fizeram isso, inclusive, sem avisar os fornecedores. Os fornecedores continuaram trabalhando. Num dado momento, eu começo a receber reclamações, ligações e questionamentos dos funcionários. E aí eu descobri que o recurso tinha sido utilizado para outras demandas, porque havia uma outra necessidade que apareceu, enfim. Mas sequer nós fomos avisados para, minimamente, para a gente poder ou paralisar a obra ou redimensionar a obra. Isso simplesmente não aconteceu. E aí, nesse momento, caiu o reboco. Como é que é essa história? O reboco é o seguinte, nós tínhamos então uma recomendação, nós já tínhamos a aprovação do Salgado. E o Luiz Melo, na época, ficou aborrecido porque eu levei isso para o Luiz Melo e não levei para ele. Bom, então eu falei, tá bom, você quer fazer o quê? Você quer ir lá junto com o presidente? Nós vamos junto lá, você defende seu ponto, eu defendo o meu, não tem problema nenhum, vamos jogar. Né? Tem uma questão para mim que é grave, óbvio, vidas. E o Salgado foi muito sensível nesse sentido e falou, não, vamos interditar. A nossa proposta foi, vamos interditar a área da social, né? As pessoas não poderiam mais passar ali beirando o campo por causa da ponta da marquise da social, então elas precisariam se deslocar por debaixo daquele túnel ali, o que não é nada confortável, mas era uma questão de vida, ou teriam que dar a volta, né? Subir ali a escada, passar por cima e tal. Enfim, trabalhoso. Ou também sair pela piscina, pela porta lá da piscina, e ir até a rua, ir até o restaurante para eles poderem almoçar. Bom, nesse dado momento, criou-se ali um embate, ali uma discussão em torno dessa interdição. O CEO, ele foi contrário a essa interdição, mesmo eu argumentando todos esses riscos. Ele entendia que aquilo ali poderia, né? Nós vivíamos... CEO flamenguista. CEO flamenguista. E aí, naquele momento, assim, a gente já vivia um momento tenso em relação a ataques, a questão política, de novo, assim, bem ácida, gerando mais problemas ou potencializando os problemas que a gente já tinha, né? Então, segundo ele falou, ele tinha algum receio de isso vai dar uma dimensão na mídia que nós estamos interditando porque tem risco de cair e tudo mais. Eu falei, problema vai ter na mídia se cair e matar alguém. Isso que para mim é problema. Eu não posso fingir que o problema não existe. Eu tenho que tratar o problema, apresentar uma solução, tratá-lo e dar satisfação na mídia que nós estamos fazendo isso por uma questão de segurança e respeito às vidas que estão lá, né? Então, aí tem essa história do reboco que, depois de algumas idas e vindas, ele não reconhecia e ele negligenciava a interdição daquela área ali, tanto que nós tínhamos uma verba de R$ 1.500, nós precisávamos de um recurso de R$ 1.500 para interditar a área. Técnica de segurança do trabalho falou, preciso fita zebrada, não sei o que, fecha aqui, lacre, não sei o que, lá. E nessa época o Luiz Melo falou para mim, eu não tenho esse dinheiro. R$ 1.500. R$ 1.500. Ele falou, não tenho esse dinheiro. Não dá para interditar, eu também não tenho esse dinheiro. Falei, tá bom, então nós, aquelas, né, os avisos, obra, não sei o que, nós fizemos isso na impressora, amarramos, eu tirei dinheiro do meu bolso para ajudar, fizemos no cordão, do jeito que dava, mas fizemos a interdição à força, praticamente. Depois de mais umas 2 reuniões com o Salgado, que ele ainda defendia que não era para fazer, ele efetivamente negligenciou isso, mas nós conseguimos. E nesse interim, teve esse evento do reboco, que lá atrás, onde tem as quadras externas, caiu ali. Também era uma área que estava muito crítica e que a gente fez um tratamento ali importante e essa foi uma das áreas que a gente conseguiu quase a totalidade, né? Mas estava caindo muito o reboco dali. Tem até uns meninos que ficam lá alojados e tudo, e era uma preocupação, né? Cair também, jovens, tinham muitos funcionários ali, tinha estrutura administrativa, marketing também, tinha muitas pessoas que passavam ali. Então, caiu um reboco lá. E um dia eu chego em São Januário e as pessoas estavam apavoradas. Falaram, pelo amor de Deus, a gente tá com medo. Olha aqui, estão caindo reboco, estão caindo pedra, não sei o quê.
E diante daquilo ali, da minha indignação, né, com aquele quadro, minha tristeza com aquele quadro e a minha indignação em relação à recusa pelo fechamento das áreas, eu peguei aquela pedra lá, aquele reboco, fui até o CEO, ele não estava, e eu simplesmente deixei em cima da mesa dele e fui embora. Acho que aquilo ali era a prova cabal, né, de que o risco estava muito grande. Ele me ligou, ainda tentou inverter, assim, tentou inverter um pouco a situação, né? O Adriano Mendes depois me mandou mensagem, né, dizendo, não, nós temos que ter união, pô, nós já temos problema demais, e não sei o que lá, e assim, nós precisamos ter união, mas nós precisamos ter respeito à vida, nós precisamos ter prioridades, nós precisamos ter valores que precisam estar alinhados. Eu não abro mão de determinadas coisas, essa é uma delas. Eu respeito a vida, respeito as pessoas. Respeito a história do Vasco também, né? Você imagina que ia cair um reboco na cabeça, seja de um funcionário, seja de um atleta. Mas aí o cara é flamenguista, né? Ele não consegue pensar como a gente pensa, né? Ser flamenguista, eu acho que eu já não colocaria um flamenguista na cadeira que ele ocupou, mas eu não colocaria nem um vascaíno incompetente. Peraí, Fábio, deixa eu entender uma coisa. Você está me dizendo que você conseguiu provar para o Salgado que era importantíssimo, né, imprescindível essa reforma, ele entendeu, dirigiu a verba para isso, a obra começou e no meio da obra a verba foi cortada sem aviso. Assim, desculpa, eu preciso perguntar, foi cortada por quem? Me explica isso. Pelo pedido de desculpas que veio do próprio vice-presidente de finanças, pelo Adriano, à época. Deve ter tido o aval dele. O financeiro controlava todas as ações e o direcionamento do clube. Segundo eles diziam, num comitê que tinha a participação do próprio Salgado, que diariamente ou semanalmente eles tinham lá a definição de prioridades. Que, aliás, era uma coisa que nós reclamávamos. E entendo eu que a definição dessas prioridades ela deveria ser feita de uma maneira mais participativa, escutando as demandas de cada uma das áreas, né? E ali definindo prioridades a partir dali. Faz-se um comitê com a participação de todas as áreas, mas não era o que acontecia. Ninguém entende melhor de cada área quem está tocando a área. E a própria área. E aí, poxa, tudo bem, vamos lá, olha, marketing precisa de verba para isso, vamos junto, vamos sendo, né, gestores maduros e com o propósito bem maior, vamos discutir isso e, pô, gente, tá aqui. Se o negócio corre risco ali de cair, você tá de acordo se você não fazer uma campanha de marketing agora, abrir mão disso, ou de não pagar o fornecedor de, sei lá, alguma coisa para fazer isso e tal. Enfim, é uma questão de prioridade e de compromisso com aquilo que é a história ou a marca Vasco da Gama, né? Mas esse corte, ele passava pelo Salgado ou pelo CEO? Era direto do Adriano? Cara, como era isso? Eu não sei como ele se dava. Eu acho que ele não passava pelo Salgado. Eu acho que o Salgado não foi comunicado sobre isso. Eu tive outras situações que eu vi claramente o Salgado, inclusive, mandar fazer algo e era descumprido pelo CEO. Eu vi situações em que, inclusive, o Salgado falou para mim, Fabinho, amanhã vai pagar. E no dia seguinte eu ligava para ele, presidente, não foi pago. E ele, 2 ou 3 vezes, ele chamou o CEO, eu não falei para você pagar? Por que você não pagou? E tal. Esse desconforto, e eu ali, passando por esse destempero, o Luiz Melo, ele agia, acho que a revelia. Era uma definição... Você achava o dono do Vasco? Ele achava que era aquilo ali. Eu questionei, a primeira pessoa que eu fui para fazer o questionamento foi ele. Eu documentei, inclusive, isso através de e-mail, né? E a resposta dele para mim foi uma resposta muito bacana, tipo, olha, eu tô aqui para trabalhar pro Vasco. Se tirar a verba da sua área, você reclama com o presidente, porque eu não tenho nada para te dar satisfação. Tipo, eu não trabalho para você. Foi nesse nível assim. Esse era não eram essas exatamente as palavras, mas era o tom de indiferença em relação ao estado grave da situação.
A importância dessa demanda do patrimônio. E de novo, né, assim, nós fomos eleitos com um discurso de profissionalização. Nós fomos eleitos com um discurso de gestão profissional. As áreas faziam isso da sua maneira. Cada área fazia isso da sua forma. Daquilo que os seus gestores tinham capacidade de fazer, de implementar e tudo mais. Não havia um processo único que desdobrasse para a empresa, para o clube, de forma administrativa, organizada e tudo mais. Você tinha algumas coisas, alguns processos que obviamente foram melhorando ao longo do tempo, né? A área de compras e tudo, mas assim, eu, por exemplo, eu não sabia. Você quer me fazer uma pergunta assim, como é que você sabe se o teu fornecedor, o cara lá do guindaste, se ele recebeu o pagamento dele que está combinado, que ele vai receber, que ele ia receber há 5 dias atrás? Ele recebeu ou não recebeu? Eu ligava pro financeiro, o financeiro não sabia. O financeiro, não, manda aqui, qual é o pagamento? Aí vai, não sei o que, o cara ficava procurando lá. Não tinha um sistema de consulta. Isso para mim era surreal. Eu tinha que ficar perguntando para as pessoas do financeiro, e aí o cara falava sim, aí ele tinha que me mandar o comprovante, porque muitas vezes o fornecedor já estava do outro lado lá berrando, dizendo, cara, ficaram de me pagar e não me pagaram. Então, assim, a gestão do financeiro sobre os recursos, para mim ela não era transparente e ela não era positiva. Profissional, né? Ela não era. Ela não era. Nós sofremos demais em relação a esse aspecto, entendeu? E eu não via nenhum grande movimento de estruturação da área para fazer isso. Cara, bastante complicada essa história, hein? Saber os bastidores dessa tua passagem. Mas eu acho que essa questão da arquibancada talvez tenha sido um pouco mais traumático por causa desse corte, né? Mas teve um feito da tua gestão que é talvez o maior deles, que é a reforma e a reabertura magistral do calabouço, que é uma sede maravilhosa. Fala um pouco pra gente dessa questão do calabouço, como é que foi? Então, quando eu cheguei, o calabouço já tinha sido interditado, né? Foi mais uma dessas áreas que nós tínhamos pedido ali uma avaliação técnica, né? E que era mais uma área que apontava risco. A gente tem imagens aí que a gente pode apresentar para as pessoas o antes e depois. A piscina do calabouço ela é suspensa, né? E de novo a história do concreto sendo expulso, com vigas aparecendo enferrujadas, o que, né, era um apontamento claro de risco. De novo, a imagem do Vasco, né, a vida das pessoas em risco, né? Então, quando eu cheguei, havia essa necessidade, essa demanda pela reabertura do calabouço, mas a gente precisava de recursos porque ele estava interditado, porque não tinha jeito, né? Mas então nós conseguimos colocar dentro desse recurso proveniente desse contrato com a Ambev, nós conseguimos recolocar lá, direcionar ou separar, entre aspas. Depois acabou também não se confirmando, mas nós conseguimos separar um recurso ali, que era em torno de R$200 mil, para deixar o calabouço bacana, né? E a gente começou a fazer esse processo, parou no meio, porque não tinha mais grana, a mesma coisa. O cara começou a fazer, recebeu, continuou fazendo, não recebeu, ligou, falei, para. Aí eu já sabia, falei, para, porque não tem mais grana e eu não quero ficar criando novas dívidas. Era a última coisa, exatamente. Hoje era mais passivo, não tem como. Então nós paralisamos essa obra durante um período e depois a gente conseguiu um recurso, assim, num sufoco danado, uma mobilização interna ali e muita conversa com o Salgado, com o financeiro para conseguir um recurso mínimo, e a gente fez uma mini reforma e reabriu o calabouço. E como você bem disse, assim, é uma área, acho que é uma área linda, né? Tem uma posição maravilhosa. Poucos vascaínos conhecem, mas quem conhece adora, não tem como deixar de gostar demais daquela área. Nós fizemos, então, tiramos os riscos relacionados à questão da piscina, reabrimos a piscina, fizemos ali uma pintura para tirar a questão do piso, que estava destruído, parecia o chão do sertão. Os banheiros estavam em estado deploráveis, nós conseguimos assim, uma melhoria
bem significativa, e depois, no passo seguinte, nós fizemos uma mobilização para troca do gramado, né, de grama sintética. Então nós conseguimos ali, com o apoio de muitos vascaínos ali, né, uma mobilização feita ali pelo nosso diretor, né, o Diego Vasquinho, que também é um apaixonado pelo local ali e sempre esteve muito preocupado com aquele ativo nosso. E assim nós conseguimos então reabrir em dezembro de 2021, né? Fizemos lá uma cobertura de Vasco TV e tudo, até para convocar as pessoas para que possam estar lá, mas obviamente que tinha espaço para a gente fazer muito mais, e só não foi possível por conta da questão de verba. Certo. E aí me fala um pouco também da sala de experiências lá, a antiga sala de troféu, como é que foi esse processo? Que também foi um feito da sua passagem, né? O Espaço Experiência é vamos dizer assim, um ativo de gestão da Vice-Presidência de Responsabilidade Social e História, né, do Vasco. Nós tivemos, obviamente, uma participação importante, porque assim, ali foram recursos de projetos incentivados e tudo. Deixa um legado, eu acho que fantástico para o clube em relação a esses 3 anos que nós tivemos lá. Transformou, né, aquela sala de troféus, que era motivo de orgulho para todo mundo, mas houve uma modernização. O Espaço Experiência realmente é um ambiente incrível que encanta todo vascaíno. E obviamente que aí o patrimônio teve que atuar junto, né, na operacionalização, na questão de projeto, em todo o apoio para que fosse viabilizada a inauguração desse Espaço Experiência, mas como eu disse, que era, na verdade, a curadoria, enfim, e que faz parte hoje, inclusive, do Tour da Colina, né? Que hoje faz parte, esse Espaço Experiência faz parte da SAF. Né? A SAF é quem gere aquele ambiente ali. Então, foi mais uma das participações que o patrimônio teve, assim como várias outras, né? A própria Lagoa aí, sim, o reconhecimento, né? Toda a mobilização que feita lá, conduzida pelo Zé Colmeia, com todos os vascaínos de diversos grupos, as contribuições e tudo, foram feitas por ele. O patrimônio dava um apoio na nossa figura, a questão técnica, né? A gente já tinha feito um mapeamento de todas as demandas, via, assim, questões estruturais também na Lagoa, né? Questão elétrica, complicado ali. Então foram feitas inúmeras intervenções a partir desse mapeamento e com esse apoio, vamos chamar assim, um apoio técnico, mas com todo o reconhecimento ao trabalho de mobilização que foi feito ali para viabilizar com recursos, porque o recurso sempre foi um negócio bem escasso, né? E aí, dentro de São Januário também, o próprio Parque Aquático também, que nós temos ainda, né, uma demanda, né, por também uma atuação forte de melhoria em relação às estruturas, mas nós conseguimos fazer também algumas ações para viabilizar competições, as quadras, enfim, eram manutenções, né, corriqueiras, algumas delas com um pouco mais de intensidade ou de urgência, porque precisava liberar para a prática do esporte e tudo, banheiros, esse tipo de coisa, vestiários, era o nosso dia a dia lá, intenso, insano, com demandas ainda aquelas que apareciam do nada, né? Então vamos lá, eu posso então te pedir um spoilerzinho aqui. Então, já que a gente agora, com a SAF, a instituição, ela fica, né, muito mais com a parte associativa, eu poderia então te dizer ou te perguntar que você, sendo eleito presidente, você vai dar uma atenção especial a tudo isso que você não conseguiu fazer enquanto foi gestor do patrimônio por conta dessas limitações financeiras. Então nós vascaínos podemos contar com isso, que você vai dar uma atenção especial para essas questões estruturais? Olha, com certeza, sendo que a gente precisa separar bem, né, a nossa possibilidade. Entendendo, primeiro ponto, eu como vice-presidente de patrimônio, eu não tive acesso ao contrato de aluguel de São Januário, que é um absurdo, né? Que eu não participasse do processo, lembrando até que eu
e outros vice-presidentes, né, nós assinamos um documento, levamos ao presidente Jorge Salgado, porque nós entendíamos que havia um processo fechado de algumas pessoas do Vasco, né, notadamente a vice-presidência de finanças, negociando, sem a participação das pessoas-chave para cada uma das outras áreas, eu não tive acesso ao contrato de São Januário, mas eu sei, por resumos que nos foram feitos e tudo, ou até por apresentações que foram feitas naquela reta final, de que a manutenção toda do complexo de São Januário é de responsabilidade da SAF. Tá? E aí eu não estou falando que é só o gramado, eu estou falando o seguinte, a cobertura do parque aquático é de responsabilidade da SAF. Né? O que eu posso te dizer é que na assinatura do contrato, o Vasco entregou um documento para a SAF com o mapeamento de todas as demandas e riscos. Nós pagamos um laudo, né, que foi apresentado para a SAF como um dos anexos do contrato de locação de São Januário. Providências precisavam e precisam ser tomadas em relação a São Januário. Então, assim, o presidente, seja o Fábio, seja quem for, o presidente do Vasco, do Clube de Regata Vasco da Gama, não vai ter recurso para fazer obra na piscina e nem faz sentido, porque essa é uma responsabilidade da SAF. A missão do presidente, ou a missão da próxima gestão, é atuar na gestão do contrato para que esse patrimônio, esse nosso ativo, ele seja tratado conforme foi combinado previamente, a não ser que eu me surpreende ao abrir o contrato e descobrir que eles não têm o que fazer no parque aquático ou nas outras áreas do clube. Então, assim, Complexo de São Januário, pelo que eu tenho de informação e pelo que eu sei, é responsabilidade da SAF. Ponto marcante também foi a questão do CT de Caxias, né? Com parceria lá com a prefeitura local, nós acabamos contribuindo, assim, a ação do patrimônio foi muito importante. Vale mencionar também todo o apoio e participação do Carlos Osório, o primeiro vice-presidente geral, né, que fez muito essa interlocução com a prefeitura e tudo, com as autoridades locais, para a gente conseguir viabilizar e permitir que os atletas fizessem treinamentos lá à base, fizessem parte de treinamentos, ou futebol feminino durante um determinado momento lá. Então nós conseguimos entregar, desde o ano de 2022, entregar o CT de Caxias para utilização, o que é extremamente importante, dado que São Januário é a casa e aquele palco ali deve ser utilizado exclusivamente para jogos. Legal, cara. Assim, eu acho que é fantástico o trabalho que você fez, principalmente com pouquíssimo recurso, com todos esses embates. Então, eu, como vascaíno, preciso te agradecer por essa dedicação e essa entrega. Agora, bicho, desculpa, eu preciso entender um pouco melhor isso. Então, assim, qual foi a tua principal dificuldade? Você já me disse. E por que você saiu da gestão Salgado? Assim, eu queria te pedir, na medida do possível, eu sei que você é um cara muito educado, um cara muito equilibrado, de fala mansa, mas eu queria que você, de alguma forma, pudesse explicar pra gente com um pouco mais de profundidade, dando nome aos bois, assim, por que você saiu? Já sabemos das dificuldades, né, que você já contou aqui, mas explica um pouco, qual foi a tua principal dificuldade? Quem foi o principal dificultador, se é que foi alguém, uma pessoa, né, ou algumas pessoas, e por que você saiu da gestão? Não, começando pelo final, eu saí da gestão porque após a SAF houve uma reestruturação, né? E ali o presidente entendeu que não cabia, o que eu considero um erro, e eu falei isso para ele, que não cabia ter mais uma vice-presidência de patrimônio. Isso partiu do Salgado? Sim, foi uma decisão dele. Ele me comunicou antes, ele fez todas as ponderações do reconhecimento ao meu trabalho, a tudo isso, mas ele entendia que não fazia sentido manter o clube sendo agora menor, sem o futebol, com uma estrutura igual. Então ali ele optou por fazer uma redução.
né? E aí sacrificou a vice-presidência de patrimônio, que, a meu ver, é um equívoco, porque eu acho, inclusive, que a gestão que a vice-presidência de patrimônio, ela deva ser, em relação à gestão do contrato de São Januário. Principal fiscalizador, né? Exatamente. Ela tem que estar no patrimônio. Lógico. Né? Porque assim, senão vai fazer o quê? Quem é que vai cobrar a SAF, né? Tudo bem, você tem que ter um departamento específico. Acho que a primeira coisa em relação a isso é fazer um mapeamento, né, de todas as demandas, né, direitos e deveres, né, das duas partes, né? Então, vamos entender o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar, colocar isso bem estruturado no modelo de governança, fazer esse trabalho. Eu não sei se isso hoje é feito até então, mas eu senti a falta desse movimento lá, e eu acho que a vice-presidência de patrimônio é que deve ter isso, porque é ela que tem a visão dessas demandas, inclusive, né? Então, acho que foi um equívoco assim. Então, a minha saída, ela se deu por essa decisão do Salgado, mas eu também sei que desde a eleição, desde o momento D0, logo após ganharmos a eleição, foi visível que 5 grupos, né, ganharam a eleição pela Mais Vasco. 2 desses grupos eram predominantes, participaram mais ativamente, estavam negociando mais próximo ali com o Salgado. Um deles, que era Desenvolve Vasco, na figura do Adriano. O Adriano tinha e tem até hoje a confiança, né, do Salgado. O Salgado reconhece os serviços prestados por ele. Mas naquele momento ali ficou muito claro que houve uma ruptura, mas obviamente que havia ali uma questão de divergência clara e de um ambiente ruim, né? Entre a área de finanças, a área de marketing e a área de patrimônio, né? Mais notadamente a área de finanças, que blindou o processo durante a negociação com a SAF. De novo, lembrando que nós assinamos um documento, Fábio, outros vice-presidentes de outras áreas, por falta de acesso às negociações, não sermos envolvidos nos assuntos peculiares, né, que deveríamos ter sido. Então já era um ambiente realmente de embate, e estava muito ruim. Mas eu acho que o Adriano assim, não enxergava valor, como acho que ele não enxerga valor no clube. Eu acho que ele, se dependesse dele, São Januário teria ido nessa negociação. Ele faz parte de uma turma que só enxerga o Vasco como futebol. E assim, para ficar claro, eu acho até que eu respeito a opinião de quem pensa assim. O Vasco para mim é bem mais do que só o futebol, como eu falei. Mas eu acho que o Adriano se apropriou desse processo, conquistou a confiança do Salgado, que é um cara que tem uma cabeça financeira, apresentou para ele ali algumas soluções para se livrar de endividamento. Realmente nós vivíamos uma penúria financeira, tinha má gestão, e aí eu já ficava sempre na dúvida se era má gestão mesmo, porque tinham coisas como essa da interdição, cara. Aí eu já ficava na dúvida se, será que é para cair mesmo? Porque se cair vai ficar mais fácil você fazer qualquer coisa. Caiu aqui, e aí? O cara chegar com a nota de R$10, leva, né? Então... Mas eu acho que essa briga toda, assim, esse desconforto todo causou ali uma reestruturação, e o Salgado acabou optando pela minha saída junto com outros vice-presidentes. E aproveitando, então, cara, esse teu olhar interno, assim, de quem estava lá dentro e viveu todo esse processo, todo esse desgaste, como é que você enxerga essa questão do Luiz Melo ter participado do processo da SAF e depois ter virado CEO? Como é que você enxerga isso? E, principalmente, qual era o clima que existia no Vasco nessa época? E qual foi a percepção das pessoas quando souberam que ele tinha migrado para CEO da SAF? Bom, eu sempre falei, e isso fui muito claro, que eu não colocaria um flamenguista para dirigir o Vasco. Acho que você e nem ninguém, né? Tem muita gente que usa, né, adota o discurso do profissionalismo. Mas baseado no profissionalismo, eu digo o seguinte: você pode botar um corintiano para ser presidente da Samsung, você pode colocar um botafoguense para ser presidente da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Beleza.
Você pode colocar um torcedor do Bangu. Mas onde envolve paixão, né, cara, é diferente. Pois mas é isso que era o ponto, né? Assim, gerir profissionalmente não quer dizer que você tenha que ignorar a paixão das pessoas. Porque o que move o clube de futebol é a paixão. Gerir profissionalmente é enxergar o tamanho dessa paixão, alimentar essa paixão e corresponder a essa paixão. Em alguns dos debates, de novo, mais acalorados que eu tive com o Luiz Melo, como, por exemplo, na hora de ceder o Estádio São Januário para o Fluminense e não para o Botafogo, eu perguntei se ele sabia que a torcida do Vasco não tinha afinidade com a torcida do Fluminense. E, assim, a resposta foi... eu não tenho que me preocupar com isso, o Fluminense está pagando, a gente precisa do recurso, ok, mas que se considere, não precisa decidir só baseado nisso, mas que entre isso na conta, isso precisa ser considerado. É um olhar vascaíno, né, cara? Assim, isso precisa ser considerado. De novo, nós precisávamos muito do recurso. E aí, coincidência não, e deu no que deu, né? O Fluminense foi lá jogar um jogo da Libertadores, um monte de gente quebrou coisa no banheiro, as pessoas saíram com plaquinha, pedaços de coisa de São Januário. Isso deu um desgaste tremendo, e aí o Salgado teve que entrar no circuito e falar com o presidente do Fluminense que não faria mais o aluguel. Então isso precisa ser levado em consideração. É isso que é o ponto. E quando isso foi colocado na mesa, essa opção pelo Fluminense, você se posicionou, falou, cara, e o Botafogo, e aí o que ele falou? Eu entendi que o Botafogo era um concorrente direto ali, por estar na Série B, né? Mas que o Fluminense não era e que, pronto, se pagar bem... Meramente financeiro, um olhar financeiro... Era um olhar financeiro, mas sem avaliar esse aspecto de novo. Algumas vezes eu falava assim, né? A gente tem que entender que o cara que tá lá na paixão, a gente fala do profissionalismo, mas o profissionalismo é entender e trabalhar por esse cara, porque é esse cara que compra o pay-per-view, é esse cara que compra a nossa camisa, é esse cara que frequenta o nosso estádio. É esse cara que paga. Nós temos 70% da torcida do Vasco fora, né, do Rio, né, o chamado Off-Rio. E quantos pagam sócios torcedores e quantos são sócios estatutários? Fazem doação. Né? Porque que tipo de benefício eles têm? Porque morando lá no Nordeste. Exatamente. Norte. Sabe? O maior benefício que tem é a questão de ir ao jogo em São Januário, ou no Maracanã, ou onde o Vasco jogar. Mas as pessoas morando longe, então elas fazem isso por paixão. Se a gente não alimenta essa paixão, se a gente não respeita essa paixão, como é que a gente quer ter continuidade? Como é que a gente quer ter resultado financeiro? Não dá. Não faz sentido, né? Essa questão... me desculpe quem acha que isso faz sentido, mas para mim não faz o menor sentido, e para muitos vascaínos a gente ter tido tanto tempo um flamenguista com a caneta na mão. Mas enfim. Eu acho que esse foi o maior erro da gestão do Salgado. Sem dúvida. E assim, e só para deixar claro que talvez muitas pessoas não saibam, quem trouxe o Luiz Melo pro Vasco? O Luiz Melo era o homem de confiança do Adriano Mendes, do vice-presidente de finanças. Ok, então quem trouxe o Luiz Melo pro Vasco... Não sei se foi ele apresentado, mas sim, enfim, ele chegou... Foi o ponto de conexão. Ele chegou e ele estava lá, ele fazia aquilo que... O Luiz Melo fazia aquilo que era alinhado com a VP de finanças. Certo. Podia até fazer de uma forma tão ruim que era a característica dele, pelo fato dele ser ruim. Sim. Né? A forma de fazer, mas é para cortar, corta, é para não dá, não era um cara que questionava, que muita... A meu ver, não. Okay. E assim, de novo, né? O que eu acho que era importante é ter o diálogo, a conexão com as outras áreas. Ele fazia questão de manter a distância dos vice-presidentes, porque ele não queria ter algum tipo de associação, né? Ficar rotulado de que estava por um lado ou por outro político. E eu acho que acabou se isolando. E com o passar do tempo ele foi se isolando e perdendo, inclusive, a confiança dos próprios funcionários, esse tipo de coisa. Fabinho, então vamos lá. A gente está se encaminhando já para o final desse nosso Vasco em Debate. E eu preciso fazer para você a pergunta do milhão, né? Que é, cara, você é um cara que tem uma trajetória profissional super bacana, tem uma família linda,
tem amigos, é um cara querido e respeitado por todos. Por que querer ser presidente do Vasco? Conhecendo toda a complexidade da política do Vasco, conhecendo todo esse ambiente muitas vezes hostil, né, que parte das próprias correntes políticas do Vasco, porque nessa altura da sua vida se meter com esse desafio de ser presidente do Vasco? Eu acho que a gente tem uma missão, uma possibilidade de fazer algo incrível ainda pelo Vasco. A gente tem pela frente uma reforma de São Januário, uma ampliação de São Januário que é necessária. Importantíssimo. Que é necessária. E que, de novo, eu não li o contrato, mas, né, até por relatório, etc. São Januário precisa ser reformado pelo clube, pois, caso seja reformado pela SAF, a propriedade de São Januário passa para a SAF. Então eu entendo que, assim, é um valor, né, é estratégico para o clube termos a reforma de São Januário sendo feita pelo clube. Esse é um ponto. Lembrando que já existem projetos, né? O projeto, eu vou fazer menção ao Pedro Seixas, com o Sérgio Dias, tem projeto em relação a isso para a gente poder colocar, sair do papel e executar. Não é um projeto da Petrovasco, não é um projeto do Fábio, nada disso, mas são projetos que já existem, mas eles precisam sair do papel. Esse é o principal ponto. Isso vai transformar a questão da associação, em possibilidade de arrecadação, até o contrato de aluguel com a SAF ele vai ser reformulado a partir de um novo estádio. Outro estádio. A capacidade esportiva do Vasco também, né? O Vasco e a SAF tem que ser um só, né? Assim, do ponto de vista de pensamento, de estratégia, é uma empresa, tem que dar lucro, retorno, isso tudo perfeito, e vamos contribuir para isso, até porque nós somos acionistas da SAF. Ok, mas São Januário vai mudar, né? Vai ser transformacional, vai nos alçar de uma outra forma do que nós hoje temos, na capacidade financeira, na capacidade de posicionamento do time, né? Do próprio engajamento da torcida, que não cabe mais São Januário. Então, É uma realidade. Esse é um ponto muito relevante. O outro ponto muito relevante é a questão dos 30%. Nós detemos hoje 30% do Vasco SAF e, assim, uma entrevista do Salgado, dívidas ocultas e tudo, nós podemos perder 10%, podemos perder 20%. Assim, nós falamos lá atrás em fazer debêntures. Não foi para frente. Oferecer 10%, distribuir isso. Isso precisa ser aprofundado, e se é para entregar para alguém, que a gente faça isso de forma, né, estruturada e para os vascaínos, né? Sim. Pulverizada, vamos chamar assim. Vamos fazer uma captação de recursos dessa forma, vamos avaliar as possibilidades. Isso não foi feito nos últimos 3 anos, vamos avaliar se é viável fazer, mas o fato é que deter 30% é importante. Abrir mão disso para pagar dívidas, eu acho ruim. Nós vamos tentar nos debruçar para evitar que esses 30 virem 20 ou virem 10. Isso também é uma questão estratégica. Outro ponto que eu acho que é fundamental, não faz nenhum sentido o programa de sócio-torcedor concorrer com o sócio estatutário. Isso vai matar a associação. O clube, se ele não tiver arrecadação dos sócios, assim, vai ser muito difícil ele sobreviver, né? Então, é preciso entender essa dinâmica dessa relação do sócio com o sócio estatutário. O sócio estatutário vai perder a prioridade. Como é que vai ser isso? Você olha hoje, você abre lá para comprar ingresso. Você vê lá no site os preços considerados de arquibancada ou mesmo da social. O valor do preço que um sócio estatutário paga, ele só não é pior do que 2 sócios torcedores. 2 níveis de sócio torcedor. Cara, não pode. Ele tinha que estar num nível lá de vantagem. Mais protegido, né? O sócio estatutário, ele precisa enxergar valor. Não é só ter valor, porque
Aliás, esse é um ponto muito relevante, a questão da comunicação, que eu acho que é uma coisa que tem que melhorar muito no Vasco, né? O Vasco, na história recente aí, foi pouco aberto, pouco transparente e tudo mais, mas assim, a gente tem que levar informação para o sócio, né? Mas eu vou voltar nesse ponto. Então, São Januário é decisivo, é crucial, 30% da SAF é importante demais, essa relação do sócio de maneira que ele tenha, que ele não concorra, porque senão nós teremos uma migração. Não adianta. Aumentar mensalidade do sócio estatutário é justo você fazer um reajuste anual. Ok, é normal, correção, inflação, exatamente, mas assim, mas nós precisamos levar para o sócio estatutário a percepção, precisamos gerar percepção de valor. Caso contrário, ele vai deixar de ser sócio estatutário e vai passar para sócio torcedor. E assim, uma associação enfraquecida, um clube enfraquecido, vai enfraquecer também todo o contexto. Sim. Né? E eu acho que, para quem pensa no Vasco maior do que as 4 linhas, para quem pensa e tem orgulho de ser representado numa competição de Paralimpíada, ou numa competição de outros esportes que sejam, é muito importante que a gente tenha uma associação forte, com percepção de valor, geração de valor, para a gente manter aqui essa fidelidade. Você é um cara muito preparado, é um cara muito capacitado, conhece como pouco essa questão do mercado financeiro, como isso acontece. Eu queria que você falasse um pouco dos quadros que vão te assessorar nisso, né? Assim, não precisa citar nomes, mas a importância de estar bem acompanhado nesse momento, né? Porque ninguém governa sozinho, né? Sem dúvida. A história que você contou agora, que eu até entendo, e eu acho que você compartilha dessa mesma opinião, que o Salgado é um cara bem intencionado, mas ele se cercou de pessoas que não exerceram bem, né, o que tinham que fazer. Fala um pouco pra gente, assim, como é que você enxerga essa questão dos quadros que você pretende trazer para a tua gestão como presidente do Vasco? O patrimônio foi uma grande escola nesse sentido, né? Porque o patrimônio, ela não era uma área fim, ela era uma área meio. Nós servíamos as pessoas, né? E eu acho que o presidente, ele tem, por analogia, assim, que servir do ponto de vista de atender, alinhar as expectativas de cada uma das áreas, definir as prioridades, dar os encaminhamentos. Isso tudo seguindo uma estratégia única que vai se desdobrar para cada uma dessas áreas. O patrimônio foi uma grande escola porque você trabalhar com 5 sedes, né, sem recurso, e você é demandado pelo marketing, pelo financeiro, pelo jurídico, pelo presidente que chega, Fabinho, tá caindo aquele negócio lá, cara, tem que ver aquele negócio lá, beleza. E aí a gente não tinha, a escada tá quebrada para ir lá, para consertar e não sei o quê. Então assim, como é que a gente fez isso? Com muito, como eu disse, engajamento, envolvimento das áreas. Então da mesma forma, ganhando a eleição, e eu acho que já no processo de eleição, assim, nós temos conversado com outros grupos. Tem muito vascaíno bom em todas as áreas. Eu acho que existem vascaínos que fizeram até nessa mesma gestão trabalhos, assim, muito dignos e que entregaram em suas pastas bons resultados. Eu gostaria de contar com essas pessoas ou ter o apoio dessas pessoas para chegar até a vitória. E mais do que isso, né? Aí tem o aprendizado também da vida, minha vida profissional, né? Tinha um chefe meu que eu trabalhei num dado momento que eu fechava os contratos e depois, né, eram os contratos comerciais. E o meu chefe falava, a gente comemorava quando fechava um contrato, era com a indústria de varejo, e ele falava assim, não comemore. Isso mudou a minha visão, né? De comemorar a vitória numa eleição, ok, mas, cara, agora é só o começo. Exatamente. Agora é só o começo. Então, ter um alinhamento prévio, né, um alinhamento estratégico para aquilo que vai ser feito é fundamental. E a tua experiência interna também, né? Ou seja, é isso. Conhecer o Vasco, eu acho que hoje, talvez, porque eu imagino que essa analogia que você fez do departamento de patrimônio, eu acho que poucas pessoas que participaram das últimas gestões do Vasco conhecem tanto o Vasco quanto você. Porque
o teu departamento era um departamento que se relacionava com todo mundo, né? Exatamente. Então você tem uma visão holística do processo, que agora quando você muda para esse regime presidencial, que é o do Vasco, você tem uma visão mais confortável de saber exatamente o que estava acontecendo no Vasco. E aí poder deliberar, poder julgar. Quando chegar uma demanda para você, por exemplo, como você se queixou desse distanciamento na hora da decisão de quem, né? Então você como presidente, se chega um diretor para você, um vice para falar, ô Fábio, eu preciso disso, por isso, você vai saber entender porque você teve lá dentro, né, cara? São assim, eu costumo falar que os erros, a gente não pode repetir os erros. A gente teve um aprendizado, né? O que você falou é perfeito. Patrimônio, você se relaciona com todo mundo, você constrói as pontes, ou destrói as pontes, ou deixa as pontes interditadas. Eu acho que em todas as áreas do clube, enquanto eu estive lá, a gente construiu muitas pontes. A gente falava com absolutamente todas as áreas do clube, né? Falar até, né, do jurídico, por conta dos contratos, do financeiro, por conta dessas, né, intempéries todas. Marketing, que faziam algumas ações, está aí a estátua do Roberto, que a gente também participou, eu acho que foi um grande marco também, né, que ficou nesse período. Esportes olímpicos, o futebol, né, que é o nosso core business. Então, eu acho que assim, essa capacidade de se relacionar, essa visão e entender essa necessidade. E aí a gente está falando também das áreas, né, mas a gente não citou. E a comunidade? E o entorno? Quem é que falava? E as torcidas organizadas? Entendeu? E a operação de jogos? As pessoas não fazem ideia do que é. Entendeu? Que é aí você conversar com o Ministério Público, conversar com a comunidade, com as pessoas da barreira, com a associação de moradores. Isso ficou tão evidente agora, né? A importância disso nesse recente fechamento de São Januário. Né? Então são os stakeholders, eles precisam entrar na discussão. Precisam ser ouvidos, né, cara? Exatamente. E assim, você tem, até hoje eu sei que figuras do patrimônio, né, tratam desses assuntos, né? Então, nós tínhamos na área do patrimônio três linhas, né, que era a parte mais de segurança, a parte de projetos e a parte de serviço. Então, e tinha uma interlocução com essas áreas. Então, isso também deixou para mim muito aprendizado sobre entender um pouco como essas pessoas, né, como cada agente, né, se comporta, o que é valor para cada um deles, para a gente tentar sempre conciliar e entregar o que é melhor para o clube. Fábio, e assim, pegando esse gancho da SAF que você falou, do relacionamento da instituição Vasco com o Vasco SAF, qual é a tua visão sobre como deve ser esse relacionamento, essa questão de transparência desse contrato, que eu acho que é uma questão que todo mundo fala, né? Assim, como é que você vê isso? Como é que você pretende tocar essa questão da transparência do contrato, sendo eleito presidente do Vasco? Bom, eu te falei, né, que a gente ia voltar nesse ponto, que é a questão da comunicação. Eu acho que é um grande desafio da gestão. Eu acho que ela teve um dado momento ali que ela andou bem, assim, a gente levava informação para os sócios das coisas que estavam acontecendo, mas eu acho que a gente tem que retomar isso, fortalecer isso, criar um ambiente de constante informação a respeito disso, em especial no que tange a questão da SAF. E aí com dois olhares, né? O olhar para fora, a gente precisa avaliar até se é o clube que tem que fazer, dar informações sobre... o Andrei foi vendido. O que vai ser feito com o dinheiro do Andrei? Será que é o clube que tem que dizer assim, não, é o Fábio que vai falar? Sim, é o Fabinho que vai falar. Olha, não, esse dinheiro não vem para cá. Esse dinheiro vai para SAF, porque o contrato diz que é uma arrecadação. Tá? Isso talvez não seja o clube que deva se posicionar em relação a isso. A gente pode fazer, né, que aí acho que está no nosso papel ali, de gestor desse contrato, cobrar, né, e direcionar para que seja dada essa informação. Mas acho que a comunicação com o sócio, né, é fundamental para a gente dar ciência daquilo que são os direitos e deveres, obviamente guardados em algumas questões estratégicas, que possam colocar em risco. Aí, comerciais. Exatamente. Apesar que eu acho até que a questão dos valores, que são os mais críticos, esses já todo mundo já sabe. Né? Então eu acho que hoje não tem nenhum ponto tão estratégico assim. Mas eu acho que a gente tem que criar uma esteira
bem definida e bem clara de comunicação com os sócios. Acho que também para fora, apesar de eu entender que é a SAF que deva fazer isso mais do que o próprio clube, mas ok, podemos também fazer uma parte disso. Mas eu acho que o ponto-chave, cara, é assim, a gente fazia uma gestão, né? A Petrovasco, ela surgiu da Petrobras, do sistema Petrobras. Hoje a Petrovasco é muito mais do que o sistema Petrobras. Eu mesmo tenho 3 anos que eu não trabalho mais na Petrobras. Estou aqui representando o grupo da Petrovasco e inúmeras outras pessoas que não são do sistema Petrobras. Mas a gente tem lá pessoas que trabalham muito com gestão de contratos e podem dar uma contribuição. E se não forem de lá, que sejam de outras áreas. Mas a gente precisa fazer uma gestão de contrato. Que sejam competentes e de preferência vascaínos, né, Fábio? Por favor. Por favor. Vamos aprender com os erros, né? De preferência vascaíno. Não basta ser competente. Perdão, não basta ser vascaíno. Tem que ser vascaíno. Tem que ser competente. E competente, exatamente. Se tivermos pessoas que comunguem do mesmo espírito de vascainagem, ótimo. Né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que tem áreas, cara, assim, eu acho que tem áreas que você pode ter pessoas importantes, pessoas relevantes que não estejam no nível de decisões estratégicas. Esse que é o ponto. Sim. Eu acho que a pessoa precisa sentir a dor do vascaíno quando ela vai tomar uma decisão que vai impactar na vida daquele cara. Esse é o ponto. Alguém que esteja no balcão da secretaria, não importa se ele é flamenguista, se ele é botafoguense, mas alguém que vai decidir o rumo do lance, que está com o volante na mão. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, acho que a gestão do contrato é um ponto-chave que a gente tem. Nós precisamos, como eu falei, tem que ter um mapeamento claro de direitos e obrigações de cada uma das partes, estruturar isso e criar esse relacionamento com a SAF de forma bem claro, rigoroso para alguns aspectos e fazer o máximo de esforço para que eles entendam que precisa ser um só. O que fica desse primeiro ano de SAF, assim, a meu ver, o trabalho não foi bom. Acho que a SAF falhou demais. Tá aí o time que está na zona de rebaixamento. Não pode dizer que isso é culpa da gestão do Salgado, né? Já teve tempo, sim, né? Já foi feito um aporte, não sei o quê, já se trocou de demora para derrubar o Barbieri, enfim, isso tudo é conta da SAF. Tem um monte de coisa aí, não dá pra gente ficar só colocando na conta do presidente. Não tem como. Assim, a SAF tem a sua dose de responsabilidade. Sem dúvida. Cara, eu acho que foi um papo super bacana, super enriquecedor. E agora eu queria, só pra gente finalizar, cara, que aí que você olhasse para a câmera ali e mandasse uma mensagem para o sócio do Vasco que vai votar e que, principalmente, eu acho que precisa se permitir conhecer as nossas propostas, né, que vão ser alvo do próximo programa, né? No próximo programa a gente vai entrar profundamente nas propostas da chapa Nosso Vasco, mas deixa a tua mensagem para os sócios aí, Fábio, agora. Bom, a mensagem que fica é para quem espera que o Vasco alcance assim, seu nível máximo de reconhecimento, para o sócio que imagina e que entende um Vasco maior do que o Vasco é no futebol, que tem o Vasco dentro das suas vidas, que tem o Vasco nas suas sedes, que tem o Vasco nas suas tatuagens, que tem o Vasco na sua camisa do basquete, que tem o Vasco nas piscinas, que tem o Vasco nas cadeiras de roda. Para quem imagina que tem o Vasco na sua família, que reconhece o valor que é o Vasco, cara, sim, venham conosco. O Vasco não é de um, não é de outro, o Vasco é nosso. Esse é o nosso Vasco. Um Vasco que esteja em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o nosso Vasco, um Vasco forte, um Vasco muito digno, é o que a gente quer, o que a gente espera. Perfeito, cara. Então, gente, a gente vai encerrando aqui esse nosso Vasco em Debate. Queria agradecer o Fábio. Hoje, para quem não sabe, é aniversário dele, então, né, o cara tá aqui tolhindo a família do contato dele para explicar pra gente um pouco da visão dele. E no próximo programa a gente vai dissecar o projeto político do Nosso Vasco, da chapa Nosso Vasco, para que vocês entendam como isso vai acontecer. Tá bom? Então até o próximo programa. Fabião.
Tamo junto, irmão. Valeu, Cris. Obrigado. Um abraço, Valeu. obrigado. Gente, até a próxima. Valeu. Pessoal. Saudações Cruz Maltinas. É isso aí, valeu.